Será que a IRB Brasil vai ser a nova GameStop? Eu acho que não. Mas antes de entrar nesse assunto, deixa seu like aqui embaixo, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo, porque isso ajuda muito nosso trabalho. Eu sou Carlo Cauti, sou editor do portal Suno Notícias e hoje vamos falar então do que está acontecendo com a GameStop e se isso pode se reproduzir aqui no Brasil com a IRB Brasil. Todo mundo sabe o que aconteceu nas últimas semanas com a GameStop, aquela empresa de varejo eletrônico dos Estados Unidos que possuía lojas onde vendia console, videogames, entre outras coisas, e que estava em um momento muito ruim de sua história empresarial. A empresa já vinha sofrendo com suas contas por causa da mudança no hábito dos consumidores, todo mundo está comprando videogame pela internet e não mais em loja física. Chegou a pandemia e teve que fechar muitas lojas. Moral da história, as ações da GameStop acabaram caindo em poucos meses, como vocês podem ver no gráfico aqui, né, e a empresa ficou por volta entre de 6 até 10 dólares por ação. Foi aí que muitos fundos de hedge perceberam a oportunidade e começaram a shortear a empresa, ou seja, começaram a operar vendidos, alugando ações e apostando na queda da empresa, ou seja, alugando ação, vendendo ação no mercado para jogar o preço lá embaixo, para depois recomprar essa ação, devolvê-la para o seu proprietário e ganhar sobre a diferença. Pois bem, esse movimento acabou tendo um pequeno probleminha chamado pequenos investidores, pessoas físicas, que começaram a partir do final de dezembro a comprar de forma maciça ações da GameStop, levaram o preço de por volta de 10 dólares para 500 dólares, né, por ação, e isso acabou levando muitos fundos de hedge a perder bilhões de dólares. Há fundos que perderam cerca de 3 bilhões de dólares. No total, a conta chega a superar 25 bilhões de dólares. Tanto que alguns fundos chegaram basicamente a quebrar e só sobreviveram porque teve injeção de capital. Moral da história, nessa vez, parece que pequenos investidores, pessoas físicas organizados, conseguiram ganhar de Wall Street, conseguiram ganhar dos grandes fundos de hedges, bancos de investimento e grandes operadores financeiros. Mas a pergunta que todo mundo está se fazendo, será que algo parecido poderia ocorrer aqui no Brasil com uma ação de uma empresa que teve um andamento similar àquele da GameStop? No caso, a empresa que mais parece com a GameStop é a IRB Brasil. IRB, que todo mundo sabe, é uma resseguradora que teve um problema no começo do ano passado, quando uma gestora do Rio de Janeiro, chamada Esquadra, soltou uma carta dizendo que a IRB tinha problemas contábeis, que estava fraudando sua contabilidade. E começou a operar vendida, né, a apostar na queda das ações desta resseguradora. A partir daquele momento, as ações do IRB, que vocês podem ver nesse gráfico aqui, de janeiro do ano passado até hoje, acabaram passando de cerca de R$ 44 por ação para R$ 7 por ação e acabaram se movimentando entre 6 e 8, dependendo do momento. Então chegou um momento em que investidores, pessoas físicas brasileiros, inspirados por aquilo que aconteceu na GameStop lá nos Estados Unidos, decidiram fazer a mesma coisa, ou pelo menos estão tentando fazer a mesma coisa. Só que as coisas são um pouco diferentes no caso do IRB. E por quê? Há 3 razões fundamentais. Primeiro, número de investidores. Lá nos Estados Unidos, temos um volume muito maior de investidores, pessoas físicas, em relação aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, a metade da população, mais da metade da população investe na Bolsa. Aqui no Brasil, apenas 1 e pouco por cento, quase 2% da população investe na Bolsa. Então, os números são muito menores. Isso, obviamente, reduz a possibilidade de reproduzir a mesma situação da GameStop. Ponto número 2. O número de investidores que estavam organizados nesse movimento com a GameStop. Esse movimento que ocorreu, organizado por um fórum, né, por uma sala de bate-papo virtual do site Reddit, né, que juntou cerca de 3 milhões
de pessoas. Aqui no Brasil, a tentativa de fazer o mesmo foi através de um grupo no Telegram que chegou no máximo a 40 mil pessoas, que não é um número desprezível, mas ao mesmo tempo não permite alterar tanto assim o andamento de uma ação. Não por acaso, a CVM ficou imediatamente de olho nesse grupo do Telegram e já 24 horas, menos de 24 horas depois que isso tudo foi descoberto, soltou uma nota alertando que isso é, em bom português, manipulação do mercado. E a CVM vai tomar todas as medidas cabíveis, inclusive judiciais, para evitar que isso ocorra. Lembrando que no Brasil, manipulação do mercado, não só no Brasil, é um crime. Você vai preso, vai em cana, vai na cadeia. Então, a CVM está de olho nisso. Ponto número 3. As regras aqui no Brasil em relação aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito mais fácil poder operar vendidos, porque não precisa nem alugar a ação diretamente, você pode simplesmente operar vendidos sem ter um papel fisicamente na mão. Aqui no Brasil não, é necessário que alguém te alugue o papel e uma ação como a da IRB, que não tem tanta liquidez assim, como por exemplo ações da Vale ou da Petrobras, é muito mais difícil de realizar esse tipo de operações. Além disso, aqui no Brasil, no caso do IRB, há cerca de 20%, menos de 20% das ações do IRB que estão alugadas, né, o que é um patamar razoável. Lá no caso da GameStop, 150% das ações da empresa estavam alugadas, ou seja, normalmente isso formalmente lá, porque não precisa ter o papel na mão. Ou seja, havia uma sobrecarga né, nos papéis disponíveis da empresa pela atuação dos fundos de hedge que estavam operando vendidos. Então, é óbvio que era muito mais fácil né, quebrar essa situação lá nos Estados Unidos. E bônus, né, razão bônus, porque no Brasil isso não pode ocorrer, as regras. As regras aqui são diferentes do que lá nos Estados Unidos e também as contingências econômicas são diferentes do que lá. Isso porque a CVM no Brasil atua de forma muito mais intensa, muito mais capilar, muito mais até incisiva, a gente pode dizer, do que a SEC lá nos Estados Unidos. E ponto número 2, porque lá nos Estados Unidos, estas pessoas que realizaram essa operação, esse squeeze, né, com a GameStop, tiveram recursos obtidos pelo governo federal, aquele famoso cheque que o governo Trump enviou para cada pessoa que perdeu o emprego por semana, $600 por semana, que era uma grana que foi recebida por pessoas de, geralmente, classe média, ou pelo menos gente que, em grande parte, não precisava para sobreviver, porque tinha um pouco de reservas econômicas para sobreviver ao longo dessa pandemia. Então, essa galera começou a usar esse dinheiro para apostar, para jogar na bolsa, né? Não para investir, mas de fato para utilizar a bolsa como um cassino, né? Como uma grande aposta. E esse caso, é claro, é exatamente o caso perfeito para esse tipo de operações. No Brasil, isso foi diferente. Por quê? Porque os R$ 600 do auxílio emergencial que o governo federal deu foram pagos para pessoas que, de fato, estavam em situação muito mais precária, precisavam daquele dinheiro para comer. Então, de fato, isso levou essas pessoas a gastar tudo e não a apostar com esse dinheiro na bolsa. Moral da história, IRB Brasil não vai ser uma nova GameStop. Então, para quem está tentando, está pensando, está torcendo para fazer uma grana boa, né, para ganhar uma grana fácil com esse tipo de movimento do mercado, sinto muito, isso não vai ocorrer. Tente pensar uma forma um pouco mais produtiva para ganhar uma grana, porque manipular ações, de fato, não vai dar certo, especialmente com uma empresa como o Instituto de Seguros do Brasil. Não por acaso, depois que as ações valorizaram no primeiro dia 17,82%, já o dia seguinte estavam operando em forte queda. Então, de fato, GameStop não é parâmetro para o mercado brasileiro. Por hoje é só, gente. Muito obrigado pela atenção. Fique ligado em nossos canais nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, canal do Soro Notícias. Vai lá e se inscreve, deixa seu like maroto aqui embaixo, que ajuda muito o nosso trabalho, e também seu comentário, que com certeza vai facilitar, vai ajudar o nosso trabalho. E nosso site, sonoresearch.com.br/notícias, para ficar sempre atualizado sobre essa e todas as outras informações que movimentam o mercado de capitais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.